Olá, tudo bem? Você acompanha agora o Fatos em Foco, uma revista eletrônica que leva para você notícias e entretenimento. E a partir de agora você acompanha os principais destaques. Ações trabalhistas por burnout cresceram nos primeiros 4 meses de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. Um grupo de pesquisadores foram a um riacho, Pipestone, no Canadá, para descobrir por que milhares de dinossauros estão enterrados nesse local. 2 irmãs que foram separadas no nascimento se encontraram após quase 70 anos. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Com a nova onda de doenças respiratórias, aumentou também a procura por máscaras e vitaminas em farmácias. E com a aproximação do inverno, as síndromes gripais crescem principalmente entre as crianças. Eles fizeram sucesso durante a pandemia de coronavírus e agora, com a proliferação de doenças respiratórias, o álcool em gel e as máscaras voltaram a vender muito. Devido até o posto que está lotado e a nossa unidade fica em frente ao posto de saúde, então para entrar dentro da unidade, as pessoas estão até se prevenindo antes de entrar lá. Venham aqui, compra a máscara, já pega um álcool gel também pequenininho e já leva. Então assim, dobrou a venda de máscara aqui nessa unidade, né? Também aumentou bastante a procura por vitaminas para reforçar o sistema imunológico e evitar doenças. As vendas de vitamina C efervescente de 1 gramas triplicou as vendas devido a esses acontecimentos. Às vezes, meu filho estava gripado, já vou tomar uma vitamina para se prevenir, né? A presidente do Conselho Regional de Farmácia alerta que os suplementos de vitaminas devem ser consumidos com regras. Sempre buscar pela orientação o paciente que faz uso de outros, faz o tratamento, então, para que essa vitamina não interfira na ação do seu medicamento de uso diário. A vitamina C, se você optar pela base efervescente, ela tem que ser tomada logo que finaliza a efervescência. São alguns cuidados que o farmacêutico vai te orientar. Todo mundo de máscara atendendo aqui nesta farmácia. E não são apenas os funcionários que estão usando não, viu? A gente percebe também que os clientes estão vindo de máscara. O senhor está usando faz tempo máscara? Sempre uso, né? Quando eu vou, assim que eu saio pra rua, vou nos repartimentos assim, farmácia, médico, tudo eu uso máscara, sempre usei. Prevenção, né? Prevenção. Esses pequenos cuidados, utilização da máscara, lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, evitar a aglomeração, são situações que vão trazer um benefício não só para você, mas para toda a família. São formas de se prevenir contra as doenças respiratórias que já mataram em Campo Grande 118 pessoas neste ano. A vacina contra a gripe está disponível para todos os públicos. Uma das maneiras mais eficazes de evitar o agravamento da doença. Eu tomei a vacina, né? Tomei a vacina antigripe lá, é o que eu uso, e chá caseiro. A estimativa da Sociedade Brasileira de Glaucoma é de que cerca de 2 milhões de brasileiros sejam afetados pela doença. E muitas pessoas nem sabem que são portadores de uma patologia que pode levar à cegueira. Uma doença silenciosa. Ao contrário do que as pessoas pensam, o glaucoma não dói. E você não percebe que está perdendo a visão até que você tenha aí uma perda considerável. Então, você vai perdendo principalmente o campo lateral. E aí, quando a doença vai ficando mais avançada, você perde praticamente tudo. Vai enxergando como se fosse por um canudinho. O glaucoma é a segunda causa mais comum de cegueira no mundo. A doença ocorre quando a pressão intraocular sobe e danifica o nervo óptico, que é responsável por levar as imagens ao cérebro. Pode ter um glaucoma congênito, pode ter um glaucoma secundário, né? E o mais comum, né, que é o que a gente usa para chamar a atenção das campanhas, que é o glaucoma de ângulo aberto. Alguns fatores aumentam o risco de desenvolver a doença. O principal fator de risco é genético. Então, se você tem um histórico familiar, esse histórico deve ser levado em consideração, né? As suas chances aumentam muito. E a idade,
né? Você tem a idade aí acima de 40 anos, também aumentam as chances. O glaucoma não tem cura. Os tratamentos visam a não progressão da doença. Você não tem como recuperar o que já foi perdido. Por isso que a gente orienta que se faça exames periódicos, para você pesquisar se você tem ou não. Ações trabalhistas por burnout cresceram 14,5% nos primeiros 4 meses de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril, foram registrados mais de 5.000 novos casos da síndrome do esgotamento profissional. Os pedidos de indenização somam um passivo de 3 bilhões e 750 milhões de reais para as empresas, com valor médio de R$ 368.900 por ação. O burnout, reconhecido como uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, desde 2022, é caracterizado pelo esgotamento profissional crônico, decorrente de ambientes de trabalho desgastantes. Desde então, passou a integrar a Classificação Internacional de Doenças, CID, sob o código 11. No Brasil, o governo incluiu o burnout na lista das que garantem afastamento do trabalho, com pagamento de auxílio-doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para quem contribui com a Previdência e pelos regimes próprios de Previdência de estados, municípios e do Distrito Federal. Ao longo de 2024, foram ajuizadas 16.670 ações sobre burnout, quase 22 vezes mais que em 2014, quando houve 771 processos. Na época, a síndrome ainda não era considerada oficialmente uma doença ocupacional. Atualmente, as empresas enfrentam desafios crescentes para demonstrar que o adoecimento de seus funcionários não está ligado às condições de trabalho. Nesse contexto, ganha importância o cumprimento das normas que exigem o mapeamento de riscos psicossociais. A aplicação de multas da nova norma regulamentadora número 1, ou NR1, que obriga as empresas a adotarem medidas para identificar esses riscos, foi adiada para 2026. Até lá, as companhias devem se adequar às exigências, embora não sejam penalizadas durante esse período de transição. O adiamento foi motivado pela pressão de setores empresariais, especialmente comércio, serviços e indústria. Enquanto isso, o setor bancário afirma já estar adaptado às exigências. Em paralelo, o Ministério do Trabalho lançou em 2024 um selo de saúde mental para reconhecer empresas comprometidas com o bem-estar dos trabalhadores. Uma expedição científica norueguesa realizou as primeiras pesquisas de tecido adiposo de ursos polares no Ártico para avaliar o impacto dos poluentes na saúde desses animais. Um estudo científico da Noruega investiga o impacto dos poluentes do Ártico na saúde dos ursos polares. De um helicóptero, um veterinário dispara um dardo anestésico com uma carabina de pressão para paralisar um urso que corria no gelo, assustado com o barulho do aparelho. Mas o uso da arma é só para fazer o animal adormecer. O helicóptero pousa perto dele e assim os cientistas fazem a extração de finas tiras do tecido adiposo e coletam amostras de sangue. Mas para que serve esse método? A ideia é representar com a maior precisão possível o que os ursos vivenciam na natureza, mas em um ambiente de laboratório. Para isso, usamos a gordura deles, que expomos aos estresses aos quais eles se submetem, ou seja, poluentes, mas também hormônios do estresse. Os pesquisadores mantêm as amostras por vários dias no navio de expedição e as submetem a contaminantes e hormônios. Eles são, então, congelados para análise em um laboratório quando a equipe retorna à Terra. Além do veterinário responsável por anestesiar os ursos, 2 cientistas trabalham nos animais para realizar biópsias cuidadosamente, coletar amostras de sangue e colocar colares eletrônicos de rastreamento neles. Somente os ursos polares podem usar essas coleiras, devido ao formato de seus pescoços. Essas informações, juntamente com os dados de GPS das coleiras, dão aos cientistas uma imagem do estilo de vida e dos movimentos desses animais com a diminuição do gelo.
Estamos enfrentando grandes mudanças climáticas, particularmente no Ártico e em Svalbard. O declínio do gelo é absolutamente drástico e o urso polar é um animal endêmico do Ártico, que usa o gelo, especialmente o gelo marinho, para se locomover, se alimentar, caçar focas e se reproduzir. Portanto, o desaparecimento do gelo marinho provavelmente terá consequências significativas para a ecologia espacial, incluindo a maneira como os ursos se movimentam e entendem seu ambiente. O Instituto Polar Norueguês lidera o programa de pesquisa sobre ursos polares em Svalbard há 40 anos. Os estudos feitos pelo Instituto relatam que os ursos da localidade agora mudaram a dieta. We do see, for example, from blood samples, fat samples or hair samples. O que vemos, por exemplo, em amostras de sangue, gordura ou pelo, é que a dieta deles mudou, e mudou significativamente porque eles passam muito mais tempo em terra. Então você vê nessas amostras que eles comem mais alimentos terrestres, em vez de focas e coisas do tipo. Eles ainda caçam focas, mas também comem ovos de rena, até comem grama e coisas do tipo, embora isso não forneça energia. They even eat grass and things like that, although that has no energy for them. De acordo com um estudo publicado na revista americana Nature, o Ártico vem esquentando 4 vezes mais rápido que o resto do planeta desde 1979. E esses animais fascinantes sofrem muito com as mudanças climáticas. O vulcão Kilauea entrou em erupção no Havaí, oferecendo um espetáculo lindo e assustador ao mesmo tempo. As colunas de lava chegaram a 300 metros de altura. Jatos de lava de até 300 metros de altura. Imagens espetaculares do vulcão Kilauea, no Havaí, em erupção desde o final de dezembro, foram divulgadas pelo Instituto Geológico dos Estados Unidos. O vulcão é um dos mais ativos do mundo. O Observatório de Vulcões do Havaí disse que o episódio atual, o 23º desde que o vulcão se reativou há 5 meses, o Instituto faz transmissões ao vivo no YouTube, registradas por 3 câmeras ao redor do vulcão. As erupções são acompanhadas de níveis elevados de dióxido de carbono e dióxido de enxofre, potencialmente perigosos para a saúde. O Kilauea está em erupção de maneira quase contínua desde 1983 e faz parte dos 6 vulcões ativos no Havaí. Kilauea atrai muitos turistas devido às suas impressionantes erupções de lava. Um grupo de pesquisadores foram até um riacho Papestone, no Canadá, para descobrir por que milhares de dinossauros estão enterrados neste local. E para resolver justamente o enigma de 72 milhões de anos, e saber por quê, como eles morreram. Escondida sob as encostas de uma floresta exuberante em Alberta, no Canadá, encontra-se uma vala comum de proporções monumentais. Milhares de dinossauros foram enterrados aqui, mortos imediatamente em um dia de devastação total. Agora, um grupo de paleontólogos chegou ao riacho Pipestone, conhecido apropriadamente como o Rio da Morte, para ajudar a resolver um enigma de 72 milhões de anos. Como eles morreram? A tentativa de descobrir exatamente o que aconteceu aqui começa com um forte golpe de uma marreta. É necessária força bruta para romper a espessa camada de rocha que cobre o paleouro. À medida que a equipe inicia o trabalho mais delicado de remover as camadas de terra e poeira, um amontoado de ossos fossilizados começam a emergir lentamente. Milhares de fósseis foram coletados no sítio arqueológico e estão constantemente gerando novas descobertas. Todos os ossos pertenciam a um dinossauro chamado Paquirinossauro. Estes animais, que viveram durante o período do Cretáceo Superior, eram parentes dos Triceratops. Medindo cerca de 5 metros de comprimento e pesando 2 toneladas, as criaturas de 4 patas tinham cabeças enormes, adornadas com um babado ósseo característico e 3 chifres. Sua marca registrada era uma grande protuberância no nariz. A temporada anual de escavação acabou de começar e dura até o outono no hemisfério norte. Os fósseis no pequeno pedaço de terra em que a equipe está trabalhando estão incrivelmente compactados. Bamford estima que haja até 300 ossos por cada metro quadrado. Até o momento, sua equipe escavou uma área do tamanho de uma quadra de tênis, mas o leito de ossos se estende a 1 quilômetro na encosta. Todas as evidências sugerem que o evento catastrófico foi uma inundação repentina.
talvez uma tempestade nas montanhas que enviou uma torrente incontrolável de água em direção à manada, arrancando as raízes das árvores e removendo rochas. Mas esse dia de pesadelo para os dinossauros agora é um sonho para os especialistas. Enquanto integrantes da equipe arrumam suas ferramentas para voltar outro dia, eles sabem que há muito trabalho pela frente. Eles apenas arranharam a superfície do que existe aqui, e há muitos outros segredos pré-históricos à espera para serem desvendados. O refrigerante sólido, macio como cera, está sendo estudado em um laboratório da Universidade Americana de Cambridge. A substância tem propriedades incomuns que abrem um caminho para uma geração revolucionária de aparelhos de ar-condicionado sem gases causadores do efeito estufa. Diferentemente dos gases usados nos aparelhos disponíveis atualmente, estes refrigerantes sólidos, cuja temperatura varia em mais de 50 graus sob pressão, não escapam. Há atualmente cerca de 2 bilhões de aparelhos de ar-condicionado em funcionamento no mundo, e seu número segue em ascensão à medida que o planeta esquenta. Entre os escapes e o consumo de energia, as emissões associadas também aumentam a cada ano, segundo a Agência Internacional de Energia, AIE. Faz 15 anos que Xavier Moya estuda as propriedades destes cristais de plástico em Cambridge. Sobre sua mesa de trabalho, encontra-se uma máquina imponente vermelha e cinza, coroada por um cilindro que mede a temperatura do material de acordo com a pressão. O objetivo é identificar os melhores refrigerantes entre esta classe de materiais, já usados pela indústria química e bastante fáceis de conseguir. A composição exata das moléculas selecionadas segue sendo secreta. O fenômeno é invisível a olho nu, mas estes cristais são compostos de moléculas capazes de girar sobre si mesmas. Quando pressionadas, seu movimento é bloqueado e dissipam sua energia na forma de calor. Liberá-las, ao contrário, faz com que a temperatura ao seu redor diminua. É chamado efeito barocalórico. Paralelamente às suas pesquisas em Cambridge, Xavier Moya fundou em 2019 uma startup, a Barocal, para aplicar de forma concreta as descobertas de seu grupo de pesquisas. A startup, na qual emprega agora 9 pessoas, está gerando entusiasmo e nos últimos anos arrecadou cerca de 4,5 milhões de dólares, que representa 25,4 milhões de reais na cotação atual. A empresa emergente planeja aumentar seu quadro de funcionários para 25 ou 30 pessoas este ano. O primeiro protótipo de ar-condicionado tem o tamanho de uma maleta grande, mas os novos sistemas que a empresa está aperfeiçoando serão similares em tamanho e tão silenciosos quanto os que funcionam a gás, de acordo com Xavier Moya. A empresa se concentra por enquanto na refrigeração, mas a tecnologia também poderá ser usada para gerar calor. Várias equipes estão estudando estes materiais em todo o mundo, mas a de Cambridge é pioneira na área. Estes dispositivos têm o potencial de reduzir as emissões em até 75% em comparação com os sistemas tradicionais. A empresa espera lançar um primeiro produto no mercado dentro de 3 anos e considera que, a princípio, será mais cara para as empresas adquirirem, mas permitirá que reduzem os gastos. Ao longo prazo, no entanto, visa oferecer preços equivalentes aos dos sistemas tradicionais para poder atender o mercado doméstico. No litoral do estado australiano de Nova Gales do Sul, condições ambientais ideais favorecem o crescimento de organismos bioluminescentes, que favorece o verdadeiro espetáculo noturno de luzes e cores aos seus visitantes. Criaturas bioluminescentes se escondem em muitos cantos do mundo, mas a região de Illawarra, no litoral de Nova Gales do Sul, na Austrália, é um ímã que atrai fenômenos brilhantes. Ali a poluição luminosa é baixa, com muita chuva e alta umidade, forma-se um microclima ideal para que estas criaturas possam se reproduzir e capturar suas presas. Muitas delas se aglomeram ao longo das escarpas de Illawarra, um conjunto de rochedos de arenito, ladeados por florestas que levam ao Oceano Pacífico. É uma floresta subtropical preservada que ajuda a proteger as frágeis formas de vida bioluminescentes, como as centelhas do mar, um tipo de plâncton que tinge o oceano de azul elétrico, fungos fantasmas que são cogumelos que irradiam um tom verde misterioso e 2 espécies de vagalumes que iluminam o céu noturno como se fossem lanternas minúsculas. Estes fenômenos naturais são notoriamente imprevisíveis e instáveis. Eles são determinados pelas estações e por padrões climáticos e luminosos. Eles também são extremamente frágeis. Existem cada vez mais evidências de que as criaturas bioluminescentes
estão em declínio devido às mudanças climáticas e à interferência humana. Uma das espécies é conhecida como vermes brilhantes, mas na verdade eles não são vermes. Eles se escondem em lugares úmidos e escuros como cavernas, túneis abandonados ou densas florestas tropicais. Estes insetos são endêmicos na Austrália e na Nova Zelândia. Muitos turistas visitam pontos icônicos no Monte Tamborine, no estado australiano de Queensland. Mas existem colônias menos conhecidas que podem ser observadas se você souber onde procurar. Os incêndios florestais do Verão Negro de 2019 e 2020 varreram uma quantidade horrível de criaturas bioluminescentes, afetando colônias em parques nacionais de toda a Austrália. Como em quase tudo que envolve o mundo natural, uma regra de ouro é olhar sem tocar. Acender luzes brilhantes ou mesmo respirar muito perto pode fazer com que eles se fechem e prejudica seus padrões de alimentação. Por isso, é importante manter a voz baixa, sussurrar e pisar com cuidado pelos arbustos. A hidroginástica sempre foi recomendada para melhorar a condição física dos idosos. Por conta disso, as academias tornaram os treinos mais flexíveis para atrair pessoas com idades mais baixas. Com novos ritmos, estão conseguindo aumentar a frequência dos alunos. Hidroginástica. A maioria das pessoas acredita que a atividade é para quem tem alguma lesão, sofre com dores resistentes ou que já estão com idade avançada. Essas opiniões ou crenças têm caído por terra. Há alguns anos, profissionais têm se empenhado em diversificar suas aulas. Exemplo disso é a italiana Gaia Morizzo, que viralizou nas redes e tem milhares de seguidores por todo o mundo. O treino é intenso. A educadora leva para dentro da piscina movimentos que são orientados em outras modalidades físicas, feitos e repetidos de forma frenética. O método dá a oportunidade de trabalhar eficazmente com todos. Ninguém fica para trás. Máxima atenção, comprometimento e dedicação. Trabalho transversal com todo o grupo. Professores brasileiros defendem que a hidroginástica deve ser reconhecida pelo nome de fitness aquático, por unir práticas aeróbicas de solo, como HIIT e jump, à água. Como o termo sugere, hidroginástica é um nome genérico que significa ginástica dentro d'água. A hidroginástica 2.0, chamada de Aqua Fitness Training, une as atividades fitness de solo e água, com o objetivo de melhorar a saúde do aluno de forma global, por meio de protocolos atualizados de educação física. A prática, feita por mais de 10 semanas, pode ajudar na perda de peso e na redução de medidas. Há também melhora da saúde metabólica, ou seja, dos níveis de glicemia, colesterol e triglicéridos, o que contribui para o controle de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Quando o assunto é esporte, vale a pena um projeto de voleibol que revela novos talentos em Mato Grosso do Sul. Como está dando certo, a intenção é chegar mais alto. Fundada há pouco mais de um ano, o União CG Voleibol já se destaca no cenário esportivo de Mato Grosso do Sul. Em um período curto, a equipe já conquistou títulos e vem consolidando sua presença com dedicação. Criado com o propósito de impulsionar o voleibol no estado, o clube tem se empenhado em promover o esporte e revelar talentos. A União surgiu de um grupo de amigos que disputavam rachão na cidade. Decidimos montar uma equipe para os Jogos Abertos de Campo Grande e depois disso deu certo, começamos a participar de competições, ganhamos a Jasgo em 2024 e esse ano estamos com a intenção de participar da Liga C, da Superliga, trazer para o Mato Grosso do Sul que é defasado, não tem apoio no vôlei. Sávio é atleta desde 2012, já teve passagens por equipes de Minas Gerais e São Paulo. Hoje, sente-se realizado por representar seu estado de origem, levando o voleibol sul-mato-grossense a um novo patamar e contribuindo para o crescimento do esporte na região.
Esse novo projeto que começou agora, do União Vôlei, é muito bom para o nosso estado, porque a gente sempre buscou ter um time profissional, um time para competir com outras equipes de fora do estado, para competir o Brasil inteiro. Temos um estado muito rico em tudo e eu acho que falta esse incentivo para um time profissional de vôlei. Representar o seu próprio estado já é uma vitória. Você chegar em outros estados, competir pelo seu próprio estado, é uma felicidade tremenda. Então esse projeto que está começando, que vai, se Deus quiser, vai muito para frente, vai ajudar muito para você chegar lá fora. Falar, não, eu jogo pelo meu estado, jogo pelo clube profissional no meu estado. E isso é a importância, eu acho, para qualquer atleta do Brasil, é jogar no seu próprio estado, conseguir conquistar o seu sonho no próprio estado. O João Henrique é vice-presidente do clube, trouxe muita experiência de outros times que passou e o objetivo é somar com a equipe e conseguir novos patrocínios. A ideia é conseguir espaço no mercado, conseguir respeito, com que as pessoas conheçam e também eu posso deixar aqui um apelo para que as pessoas apoiem, que as empresas apoiem esse projeto, porque é um projeto que precisa nascer e ficar. Essa é a ideia. Com uma equipe formada por jogadores competitivos e de muita experiência, a intenção é ganhar a Copa Pantanal e atrair novos patrocinadores, mantendo viva a esperança de ver brilhar um time sul-mato-grossense no voleibol nacional. Esse ano a gente está tentando buscar parceria para colocar na Liga C e trazer resultado para o estado. Um esporte legitimamente brasileiro está fazendo sucesso nos Estados Unidos é o jiu-jitsu. O número de academias abertas para treinos da modalidade esportiva no país norte-americano já ultrapassa a 3.000 unidades. O crescimento deste fenômeno é liderado pela Barra Gracie, uma rede de academias que nas últimas décadas se expandiu significativamente, estabelecendo 400 unidades em grandes centros urbanos americanos. Os estados mais notáveis neste crescimento incluem Califórnia, Flórida, Texas, Arizona e Illinois. Diante desse cenário promissor, o mercado para professores brasileiros de jiu-jitsu se torna atraente. Os rendimentos desses profissionais variam de 50 a 80 mil dólares por ano, aproximadamente. 280 a 450 mil reais, enquanto os proprietários de academias bem estabelecidas podem ultrapassar os 150 mil dólares anuais, cerca de 850 mil reais. Para compreender o fenômeno do jiu-jitsu nos Estados Unidos, é preciso voltar mais de um século na história. A Belém do Pará, na década de 1910, os irmãos Gracie, formados por 5 jovens, tiveram o primeiro contato com o mestre japonês Mitsuyo Maeda, que estava em turnê para disseminar o judô e outras artes marciais. Carlos Gracie foi o primeiro a aprender o jiu-jitsu. Ao se mudar para o Rio de Janeiro, começou a ensinar a técnica, criando os famosos desafios Gracie para comprovar a eficácia do jiu-jitsu contra outras artes marciais. Hélio Gracie, o irmão mais novo, teve um papel crucial na evolução do jiu-jitsu Gracie. Ele adaptou a técnica para que mesmo pessoas com menor força física pudessem aplicá-la, utilizando movimentos de alavanca, a invencibilidade de Hélio diante de adversários. Fisicamente mais robustos, solidificou sua posição como um ícone no Brasil. Hélio modificou a técnica, enquanto Carlos expandiu os ensinamentos para uma filosofia de vida, introduzindo a dieta Gracie, que ganhou notoriedade em diversos países. A colaboração dos filhos de Carlos Gracie foi fundamental na conquista do mercado americano. Na década de 1970, Rorion Gracie mudou-se para a Califórnia, onde começou a ensinar na garagem de sua casa. Com o passar do tempo, ele atraíra muitos adeptos e até trabalhou na indústria cinematográfica. O crescimento do jiu-jitsu brasileiro nos Estados Unidos mostra não apenas a eficácia da arte marcial, mas também a força do legado deixado pelos Gracie. Profissionais brasileiros que decidiram se aventurar em terras norte-americanas vêm não só conquistando novos estudantes, mas também assumindo o papel de embaixadores da cultura do jiu-jitsu, solidificando cada vez mais a presença dessa arte no mundo. Já
imaginou ter uma caricatura sua feita em apenas 6 minutos? Hoje você vai conhecer a história do artista Whindersson Mendes, que transforma traços rápidos em registros criativos e cheios de personalidade. Aos 12 anos, em Capão Bonito, no interior paulista, Whindersson iniciava sua história no mundo dos desenhos. Inspirado pelos jornais locais e incentivado pelo pai, ele começou a desenhar charges e caricaturas. Até então, nessa época, eu trabalhava no jornal, dobrando o jornal. Daí os caras viam, né, o dono dos jornais via que eu tinha esse potencial de desenho. Eles começaram a falar, faça uma charge para nós, vai ser todo semanal, uma charge assim. Mas não, assim, era só para fazer, não ganhavam nada. Viu? Após essa experiência, começou a desenvolver as caricaturas rápidas ao vivo e há 15 anos vem registrando pessoas em feiras e eventos. Com a família, ele se mudou para Dourados, onde abriu uma barbearia. Na entrada do local, dá para perceber que o atendimento será diferenciado, feito pelas mãos de um artista. Teve um dia que eu desenhei a minha caricatura sem querer, e até então tá no meus banners, essa caricatura aqui, ó. Que eu desenhei meio assim, sem ver, sabe? Tipo assim, vou desenhar essa. Ficou e virou meu bordão, né? Esse meu rosto. As caricaturas estão em todas as paredes. Tem artistas, cantores e jogadores. As características foram surgindo com o tempo e com a experiência. E para dar vida a cada traço, o Whindersson usa materiais variados, que vão de canetões a maquiagem. Minhas caricaturas meio parecido com cartoon, mas mesmo tempo não é, entendeu? É uma caricatura meio voltada ao retrato, mas também não é. Na caricatura, as características marcantes das pessoas são realçadas com uma dose de criatividade e bom humor. A reação é sensacional, né? Às vezes a pessoa vê assim, nossa, mas não era aquilo que ia aumentar, mas eu aumentei outra coisa. Por exemplo, a pessoa era orelhudo, narigudo, mas não é aquilo que eu ia aumentar, um sorriso. Mas assim, é sensacional, é uma emoção, né? A pessoa, quando estou fazendo a caricatura, a pessoa fica ansiosa, né? Entendeu? É sensacional. Para mim é um privilégio desenhar uma pessoa que nunca vi na vida e gostar daquela minha arte, entendeu? Além da barbearia, o Whindersson continua participando de eventos e feiras, levando a arte da caricatura para registrar momentos especiais, presentear pessoas queridas e espalhar alegria por onde passa. Eu levo uns 6 minutos para fazer uma pessoa. Eu sempre começo pelos olhos, né? Os olhos, a sobrancelha e tem as personalizadas que demoram mais um pouco. Mas normalmente mesmo em eventos, em feiras, eu levo uns 6 minutos para fazer uma pessoa. Foi eu que fiz. O Brasil tem 10 milhões de mulheres no comando de pequenos negócios e a maioria é mãe. Duas condições que estão alterando o raio-x da economia nacional, ainda dominada pelos homens. O interesse das mulheres por temas ligados ao investimento e à autonomia financeira nunca esteve tão evidente. Nos últimos 4 anos, houve um número crescente do público feminino que está buscando mais controle sobre suas finanças, seja para realizar sonhos pessoais e ampliar o próprio patrimônio ou para viabilizar planos de negócios. Conforme essa tendência, o consórcio tem se destacado como uma alternativa segura e estratégica para quem valoriza planejamento e disciplina. Há cerca de 10 milhões de mulheres no comando de pequenos negócios. Desse total, 67% são mães. O empreendedorismo feminino no Brasil está em expansão, apesar de ainda enfrentar obstáculos desafiadores. A participação feminina no mercado financeiro está em crescimento. Entretanto, os homens ainda são os maiores investidores de renda variável.
O número de mulheres que investem no Tesouro Direto também aumentou. A pesquisa mostra que o aumento foi de 7% no período de um ano, entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. Ao total, o crescimento foi de 15%. A preocupação com o futuro pode estar relacionado ao protagonismo que as mulheres vêm conquistando em diferentes segmentos, como na liderança corporativa, na gestão familiar e no desenvolvimento das suas carreiras. Especialistas afirmam que cada vez mais mulheres buscam novas formas de investir com responsabilidade e autonomia, buscando autoconfiança, autenticidade e valorização das próprias experiências que podem ser fortes aliadas no caminho do protagonismo profissional. Olha só essa história. Um socorrista do SAMU encontrou um jeito diferente para acalmar um idoso durante um atendimento. O homem de 66 anos estava com muitas dores por causa de uma hérnia. E para aliviar o sofrimento, o socorrista tocou piano enquanto ele era atendido. E parece que a música ajudou. Vamos ver os detalhes com a Michele Veiga. Empatia, tem que estar em todas as áreas e na saúde, por exemplo, chama mais atenção. Foi o que aconteceu com um socorrista do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Santa Catarina, do Balneário Camboriú. Tudo porque esse homem, esse socorrista, foi fazer um atendimento na residência de um senhor que estava sem conseguir andar de tanta dor de hérnia de disco. No momento, ele viu um piano no local e tocou uma famosa música do Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, para aliviar a dor e a pressão daquele momento. A atitude foi filmada por um familiar que colocou nas redes sociais agradecendo o socorrista pela empatia de conseguir ali tranquilizar todo mundo, tranquilizar o paciente para que ele pudesse receber o atendimento e aí sim ser levado ao hospital para demais tratamentos. O próprio SAMU, em nota oficial, divulgou que a empatia do seu socorrista fez com que realmente houvesse a diferença naquele atendimento. Então, por situações como essa, de Balneário Camboriú, a gente preza aí por momentos de empatia e solidariedade na hora de atendimentos, principalmente na área da saúde, porque quem chama o SAMU, não está brincando, está precisando realmente de socorro, de atendimento, é uma situação muito tensa e esse socorrista, o Marcelo, conseguiu aliviar todo momento de pressão. E agora, uma bela história envolvendo os gêmeos. Duas irmãs que foram separadas no nascimento se encontraram após quase 70 anos. Vamos ver os detalhes com a Kátia Fantin. Pois é, um reencontro emocionante. Duas irmãs gêmeas que nunca se viram depois do nascimento se reencontraram depois de quase 70 anos em Santa Cruz do Sul, uma cidade aqui do interior do estado. Uma sabia que a outra existia, mas essa reunião só foi possível depois que muita gente se mobilizou. Maria Claudete e Maria Odete, hoje com 69 anos, nasceram juntas, mas foram separadas ainda bebês, quando a mãe das duas, por receio de não ter condição de criá-las, decidiu entregar Odete para uma família adotiva em Santa Cruz do Sul, a 83 quilômetros da cidade natal. Esse lindo reencontro aconteceu na última quinta-feira, graças à ajuda de uma prima e ao trabalho de assistentes sociais. Durante décadas, a única lembrança concreta era uma foto enviada por Odete aos 15 anos. Claudete guardou a imagem com carinho, sem saber se um dia veria a irmã novamente. Agora, com o reencontro, as irmãs planejam recuperar o tempo perdido. Afinal, são 69 anos de histórias, sonhos e saudades para colocar em dia. Será o começo de um novo capítulo na vida delas. E o Fato Sem Foco fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!